Olá, tenebreiros, tenebreiras de plantão. Hoje nós vamos falar aqui sobre o mercado do tenebro e sobre muitos assuntos que eu quero abordar aqui do longo de meses, né? Que talvez eu deixei de falar, fui juntando informações e hoje eu pensei, não, agora eu vou falar, né? Então eu, André Luiz, participo de vários grupos, de grilo, de mosca soldado, né, que é o bichinho da laranja, participo do tenebro molito, do tenebro gigante, de outros grupos, tem 3 grupos também, e grupos de passarinheiro, né, são gigantes, né? Tem que ter um celular só para isso. E agora eu vou falar uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, que a gente, desde que formou esse canal, já falava sobre isso, né? Já falava sobre isso. E vamos falar do quê? Das pessoas que estão usando a proteína, criando inseto no seu sítio para dar como petisco para as galinhas, perus, aves ornamentais, fazões e galinhas ornamentais, etc, etc, etc. Não dá para falar toda uma lista de aves que existe, né? Mas realmente as pessoas acordaram depois de bater nessa tecla. Eu vejo hoje muitos vídeos. Antes a gente via vídeos só lá de fora, não conseguia ver vídeos aqui do Brasil. E de 2 anos para cá a coisa explodiu. E o que eu mais acho engraçado agora, vamos direto agora, né? Por exemplo, a gente tem produtos tenebro, molito, tenebro gigante, tem a black soldier, tem baratas também, né? E uma coisa eu quero falar para vocês. Vai ter criadores de black soldier que vão se dar muito bem para venda de inseto para sítio, para vender matrizes. Vai ter pequenas chacras, pequenos criadores de sítio em locais mais quentes que vão ter uma produção de janeiro a janeiro. Para pessoas que moram mais no sudeste e no sul, é um problema criar a black soldier, porque você vai precisar de um ambiente fechado, de lâmpadas, porque elas precisam de luz, precisam de calor, ao mesmo tempo precisam de ventilação. Já para quem mora no norte, é muito mais fácil e não precisa usar tanta criatividade para ter uma alta produção. E vai ter pessoas também com problema do trabalho braçal, que se exige, de odor, né? Existe o odor para a criação da black soldier, né? Então vai ser mais fácil para muitas pessoas de chácaras e sítio criar o tenebro. Muito mais fácil. O tenebro gigante se dá muito mais do sudeste para cima, né? Mas no sul tem criador de tenebro gigante? Tem, mas ele precisa, né, de um ambiente mais fechado, controlado. Dá para fazer? Dá. Mas quando dá a temperatura de 8 para 80, realmente dá uma paralisada. O tenebro molito se dá muito bem no sul. Ele tem uma criação assim top, né? Às vezes dá uns problemas meio de genética, não sei porquê. Dos anos para cá anda dando problema. Então quando eu vejo o cara falar assim, eu queria criar inseto no meu sítio, mas aí vem alguém, olha, você tem que criar tal inseto porque é melhor. Não existe o melhor. Vai depender de o que cada pessoa se adaptar. Outro dia eu estava num grupo, uma senhora, ela perguntou, olha, eu tenho um sítio aqui, eu tenho umas galinhas, poendeira, caipira, né? E eu gostaria de criar uns tenébrios. Aí a pessoa, grossamente, respondeu assim, você tem que ir no seu galinheiro e dar uma olhada debaixo da cama da galinha, né? Lá nos estercos, né? Lá deve ter tenebro. Daí ela, educadamente, ela disse assim, mas não seria melhor eu comprar matrizes? Cara, isso tem. E daí eu até fiquei assim, poxa, eu acho que dessa vez eu vou falar. Então tem criadores que criam tão certo inseto que ficam diminuindo o outro inseto, né? Vamos aqui, o criador de black soldier. Todos nós sabemos que a black soldier ela tem uma alta produção, ela cria muito rápido.
Se você tiver temperatura, tiver luz para ela, ela vai criar muito rápido. Tá? Isso aí é sem fato de dúvida. E vai te dar um resultado muito mais produtivo. Mas não é para todo mundo criar Black Soda. Que nem eu já falei aqui. Tem gente talvez que não vai se adaptar com as larvas. Entendeu? Por exemplo, eu não me adaptei com Black Soda. Estou há tempo nisso aí, não me adaptei. Prefiro mil vezes criar tenebro. Por isso que o meu canal é Café com Tenebro. Porque eu gosto de criar o tenebro. Eu gosto de pegar aquela larva limpinha, lisinha e não suja a minha mão. Entendeu? É disso que eu gosto. Entendeu? Ela não dá cheiro. Tá? O tenebro gigante, quando ele está em amontoados, sem o farelo, eles não soltam tipo de um líquido. Então aquele líquido já me incomoda. E o tenebro gigante é muito bom de criar. Você tem alegria na fase do tenebro gigante. É demorado? Sim, é demorado. Mas ele te dá uma resposta ao longo do tempo, se você cuidar bem. Se você fizer alguns passos da escada, como eu já ensinei aqui no canal. E já até ensinei naqueles cursos. A gente começou com um curso de graça aqui no começo. Depois a gente fez um curso todo adaptado. Eu me envolvi pra caramba. Cobrava um significante R$149. Dava consultoria para o cara ter uma boa criação. E assim foram com mais de 100 alunos. Né? E muitos estão tocando um negócio hoje de tenebro. Né? Já tem o dinheiro em casa. Tanto que eu nem faço mais curso, nem vendo mais. Né? Então é interessante isso. Então hoje, eu estou vendo o pessoal da Mosca Soldado Negra, a BSF, né? Eles estão fazendo o que agora? O pessoal de empresas agora estão criando ração para gato e cachorro. Cara, super 10. Acho legal isso pra caramba. O desenvolvimento do inseto aqui no Brasil para alimentação animal. Eu acho que a cultura para alimentação humana seria se a gente passasse por uma crise mundial e não tivesse mais alimento. Aí sim, eu acho que daí realmente a cultura quebraria. Mas por enquanto realmente, né, para alimentação animal isso é válido. Ontem eu vi um rapaz falando sobre a alimentação de cachorros e gato, mas ele diretamente estava falando de cachorros. E eu gostaria até de botar na tela o que ele falou. Aí ele falou, há 20 anos atrás, um cachorro como o pastor alemão durava entre 15, 18, 20 anos sem problema de saúde nenhuma. E ele falou outros cachorros do mesmo porte. Eu mesmo tive um labrador, né, que durou acho que 12 anos de vida. E ele morreu da mesma doença de que vários e vários cachorros morrem. E daí esse rapaz estava levantando, né, sobre a comida industrializada. Há 20 e poucos anos atrás, esses cachorros não sabiam o que era ração industrial. Esses cachorros comiam arroz, comiam feijão, comiam o resto de carne, comiam pé de galinha, pescoço de galinha, né? O cara pegava aquele arroz de mercado, de segunda, cozinhava, botava pedaços ali de carne dentro e dava para o cachorro. E eu me lembro disso, de várias pessoas fazendo ao longo da minha vida. Eu conheci várias pessoas que fizeram isso. Várias pessoas que cozinhavam paneladas de arroz com pedaços de carne dentro. Comprava até carne moída para misturar ali e cozinhava durante a semana e dava arroz para esses animais. Esses animais duraram 15, 20 anos, 18 anos. Me lembro de uma cachorra tica, que ela tinha filhote todo ano, cara. Todo ano. Essa cachorra era velha, ela viveu 20 anos. Ela viveu 13 anos no meu bairro. Depois eu saí de lá. Eu sei que ela foi morrer depois de 20 anos. Sabe qual era a comida dela? Era isso aí, o resto de comida da mulher. Era macarrão, era arroz, era a comida do dia a dia. Aí veio as grandes indústrias, que começaram a colocar o quê? Como não tinha... A proteína estava muito cara em certos aspectos, eles começaram a fazer o quê? Aminoácidos artificiais, outras matérias-primas que eles precisavam misturar na ração artificiais, desde gosto, cor. E eu não vou entrar em detalhes mais específicos, né? Que seria uma pessoa, um veterinário, um zootecnista, um biólogo, para falar diretamente
desse assunto. Mas eu estou falando aqui realmente o que eu já li e o que eu já peguei. Então hoje, os animais estão vindo com muita doença. Doenças do coração, câncer. Nunca se ouviu dizer cachorro com câncer, né? Por exemplo, eu sou contra tirar sangue de um cachorro para botar no outro. Sou totalmente contra, cara. Da onde é que vocês tiraram isso? Nunca na história humana se ouviu falar sobre isso. Vocês estão ficando tudo louco. Não, mas os entendidos, né? Os entendidos, né? Alguém entendido está ganhando muito dinheiro com isso e está assinando e ninguém pode falar nada. Mas vamos falar aqui em empresas focadas em larvas desidratadas, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o tenebro molitor, o tenebro gigante, a larva da mosca soldado, grilo desidratados, pupas de bicho de seda são desidratadas para dar para as galinhas caipiras, aves ornamentais, pássaros, répteis e pets exóticos. Empresa focada em larvas desidratada de mosca soldada negra para galinhas, aves silvestres, répteis, peixes. Destaque na produção dos Estados Unidos, alta proteína e cálcio. Foco em postura e muda de penas. Muito conhecida no mercado, a Blacker Chickens produz o tenebro desidratado, a BSF, né, que fazem produtos naturais para a galinha. O marketing deles é produção de ovos, saúde da aves e proteína natural. E uma das mais completas do setor, né, a Nature Pack, que faz grilos secos, BSF, tenebro, né, e outros insetos. Atende aves, galinhas, pássaros silvestres. Então, pessoal, no Reino Unido tem feito isso também. Muitas empresas trabalham com isso também. E fazendeiro hoje dos Estados Unidos transforma insetos desidratados em tendência na alimentação de galinhas e aves ornamentais. Então, é o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Muitos, mas muitos criadores de aves ornamentais que têm canais no YouTube, fora o que não tem, tá? Estão usando o tenébrios vivos, tenébrios desidratados, black soldier, para dar para essas aves. O grilo, é que eles não têm a manha de criar grilo. Mas se usa muito a farinha do grilo também. Principalmente, gente, para ave que vai colocar ovo, que é a ave de postura, aves que estão no choco, e principalmente para os filhotes, tá? Para os pintinhos, quando estão nascendo, é muito bom dar a farinha de grilo. As galinhas ficam malucas, eles dizem. Em diversos estados americanos, os relatos dos consumidores são parecidos. Pequenos produtores afirmam que aves demonstram grande interesse pelos insetos secos, principalmente em período de reprodução e muda de penas em inverno. Os insetos também vivos deixam elas totalmente malucas quando elas veem se mexer. E é incrível ver isso. Na região do Texas, criadores relatam que as galinhas passam a apresentar penas mais brilhantes, maior atividade, melhor postura de ovos, comportamento mais natural e forrageamento. Muitos produtores usam insetos como prêmio, semelhante ao petisco de proteico natural. O mercado ganhou muita força no crescimento chamado esse movimento, né, do inseto para as galinhas. Tendência é que as famílias criam galinhas no quintal de casa para a produção de ovos. Com isso aumentou também a busca por alimentos mais naturais e sustentáveis. Então, hoje nós temos aí embalagens atrativas, marketing sustentável, proteína natural, alimentação é uma alimentação ancestral das aves, né? E hoje tem várias marcas também vendendo desidratado. E agora eu vou falar aqui para vocês. Se você é dono de uma chácara, se você é dono de um sítio, tem aves ornamentais e procura matrizes selecionadas, não é matrizes simplesmente que você vai comprar de qualquer lugar. Se você procura matrizes selecionadas para aumento da produção de inseto, para você dar como prêmio para suas galinhas e aves ornamentais, procure nós, a Pronabug. A Pronabug
tem insetos selecionados com tamanho certo para você aumentar a sua produção. Você não precisa comprar 3, 4, 5, 6, 8 quilos de uma vez. Não, você pode adquirir alguns potes conosco, nós mandamos até você, tá bom? E você pode começar a sua linha de inseto para dar de proteína e petisco para as suas galinhas e aves ornamentais. Você pode dar para fazões, codornas, galinhas ornamentais, etc. Tá bom? Esse é o canal Café com Tenebrio, falando de mais um assunto para você.